Já conheço ela há alguns anos, né, Georgina? Ela já me tirou aí dos apuros. Porque eu acho que para a gente começar a falar, eu queria até fazer um parêntese aqui. A gente tem muito preconceito às vezes, né, Georgina? A gente tem muito assim, o estigma de não poder demonstrar que precisa de um apoio psicológico, que precisa fazer uma terapia e que precisa recorrer a esses profissionais que podem oferecer uma saída para um problema que a gente que está passando não consegue enxergar. Né? Mas quem está de fora, quem tem um olhar técnico, um olhar clínico, ela pode te conduzir a chegar a uma condição que você não enxergava antes. Então, eu fui paciente da doutora Georgina por um tempo, vou te chamar de Georgina, tá? Da Georgina por um tempo. Ela me ajudou muito, né? E eu queria dividir isso aqui com vocês. Eu falei, gente, eu vou trazer a Georgina aqui, vou perguntar se ela aceita conversar comigo. E eu acho que vai ajudar todo mundo, vai agregar valor ainda mais nesse período que a gente está passando. Então, Georgina, obrigado por ter aceitado o meu convite, obrigada por estar aqui se dispondo a ajudar, né? Porque eu sei que você está com uma agenda bem corrida, bem lotada, né? De muita gente precisando de ajuda nesse período, mas mesmo assim você se dispôs a estar aqui numa segunda-feira, nesse horário, conversando com a gente. Então, antes de mais nada, eu queria te agradecer e queria agradecer a todo mundo que está aqui. Então, para começar, eu vou pedir para a Georgina se apresentar e falar um pouquinho do trabalho dela, né? Como que ela lida com os seus pacientes, enfim. Georgina, você pode falar aí com a gente. Meu nome é Georgina Porto, né? Eu amo pessoas desde muito nova. E, no caso, sou formada, fiz doutorado em psicanálise clínica, sou sexóloga, terapeuta familiar, psicopedagoga, coach. Então, assim, a minha formação toda é voltada para trabalhar com vidas, e é isso que desde muito nova eu sei fazer e gosto de fazer. E conforme eu fui conhecendo pessoas, fui também tendo desafios novos e aí fazendo novas especializações. Então, no caso, trabalho nisso há mais de 25 anos e atendemos desde criança bem pequenininha. O paciente mais novo foi uma criança de 3 meses, né? A gente atende bastante gestante, pessoas pós-parto, né? Pessoas pré-natal. E uma coisa boa, que no caso meu esposo também é, né? Também é terapeuta, né? Também é psicanalista. E no caso agora também é de nossos filhos também. Temos 2 filhos. Eu tenho 28 anos casada e temos 2 filhos. E os nossos filhos também são terapeutas, trabalham junto conosco e nos Poxa, ajudam que muito. legal. Então, é uma E, família que cuida de famílias. e é muito Temos, interessante. Pode falar, Georgina. temos um consultório na Tijuca, mas no momento a gente só está atendendo online, né? A gente já atendia, 80% do nosso público já era online, até porque a gente atende muitas pessoas de outros países, né, de outros estados. Então, para a gente não ficou muito diferente, só que a demanda aumentou bastante, né? Porque Por conta da quarentena, né? e como a gente já trabalha há muitos anos, então a gente passou, né? A gente faz parte da vida das famílias. Então, de tempo em tempo, a gente acompanha alguém da família ou a família. Né? Então, a gente vê a pessoa namorando, depois acaba cuidando dos noivos, depois acaba esbarrando nessa gravidez, depois a criança quando nasce. Então, de tempo em tempo, então, acabamos tendo uma família. Por isso que a gente chama o nosso grupo de família raízes. Né? É É. nisso. É, que eu achei mais interessante é que quando eu chamei a Georgina para fazer essa live, eu lembrei, depois que eu falei com ela, que o trabalho dela se chama Raízes, né? E me marcou muito um post que eu fiz aqui para vocês e uns stories falando justamente sobre raízes, né? A gente sempre cuida de planta aqui, eu mostro as minhas dicas para vocês, como é que eu faço no meu dia a dia. E uma coisa que a gente se preocupa com a planta é sempre com as raízes, né? Ah, não bota muita água porque apodrece as raízes, mantém o substrato úmido porque a raiz precisa se alimentar. Então, Georgina, eu falei aqui com eles que é pela raiz, né, que as plantas se alimentam,
né? Pelas folhas elas respiram e pelas raízes elas se alimentam. E eu deixei um dia uma postagem minha com uma reflexão, né? Aonde estão as suas raízes? Como estão as suas raízes, né? E eu recebi tanto retorno, sabe? De pessoas que estavam passando por uma situação difícil naquele momento, não estavam se alimentando bem, conseguindo, nesse momento de pandemia, centrar numa atividade que lhe desse o nutriente, né, que a gente precisa, porque, gente, não tá fácil, né? Não tá fácil administrar a nossa rotina. Tudo tá muito diferente. O mundo, a gente olha aí, a gente não vai falar de questão política nem nada aqui, mas a gente olha o contexto desse mundo e tá uma coisa louca. E não é só aqui, é no mundo inteiro. A gente está passando por uma pandemia que eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer e que o remédio para isso fosse a gente ter que ficar trancado dentro de casa, se privando de se encontrar, se privando de ir no mercado minimamente fazer uma compra para dentro de casa, né? Então eu pensei em chamar a Georgina aqui porque a gente precisa, nesse momento que está tudo muito doido, a gente precisa nutrir as nossas raízes, né? A gente cuida tanto de planta. Aqui tem muito jardineiro, a gente cuida da nossa família, quem tem pai idoso, né, Georgina? Família com idosos, pessoas vulneráveis, né, que estão na faixa de risco. O marido, às vezes, está desempregado, a gente também, às vezes, perdeu o emprego. Criança com aula online, mensalidade que, às vezes, você não está dando conta de pagar, porque, né, o seu salário foi reduzido. Enfim, é tanta coisa que vem, sabe, para cima da gente nessa época, que eu achei muito válido a gente vir aqui hoje conversar. E assim, a primeira pergunta que eu queria te fazer, e é uma pergunta que pode ajudar muita gente aqui, é a seguinte: o que as pessoas mais te perguntam? Para que elas recorrem mais a você nesses dias de hoje? É para buscar o quê? O que elas estão precisando mais? Qual é o sentimento delas? Para que elas te procuram? Então, é até estranho, porque assim, eu, no caso, como trabalho, sempre trabalhei eu e a equipe, né? A gente sempre trabalhou bastante nos bastidores. Sempre em quatro paredes, lugar reservado, né? Com muita ética, sempre lugares fechados. Faço várias palestras, a equipe toda, mas assim, o comum é ficar sempre reservado. Então, até o Instagram também foi algo novo para mim, né? Eu tenho ele há 1 ano, não, há 2 anos, e no início do Instagram era simplesmente para postar as palestras, coisas que a gente trabalha, como uma vitrine, né? Ficava ali. E quando, a partir de abril mudou, porque a demanda aumentou muito, a gente tem a demanda de pacientes dobrou, e as pessoas que a gente atende acaba que a gente não dá conta, porque a pessoa está surtando direto e deveria, aquilo que era uma vez por semana, deveria ser todo dia quase, então não tem condições financeiras também da pessoa bancar, nem agenda para a gente agendar. Então, uma das formas que a gente planejou foi, então, utilizar o Instagram para acompanhamento da turma do emocional, da turma, né? E aí, a partir de abril, me surpreendeu a quantidade de pessoas que eu não conheço, né, mas passei a conhecer, começaram a fazer parte do Instagram, da família da Raízes, né? E lá, sim, a gente vê uma demanda muito grande de dor, passando por luto, passando por ansiedade, muito problema na área afetiva, no relacionamento familiar, né? Relacionamento pai-filho, relacionamento entre filhos, né? Irmãos. Ô, Georgina, eu acho que nessa época a gente estava muito acostumado a viver fora da nossa casa, né? Eu, por exemplo, tenho uma rotina de sair de casa às 7 da manhã e só voltar às 7 da noite, quando não, 8 horas da noite. E aí, quando a gente passa a conviver mais para dentro da nossa casa, é uma grande surpresa para a gente, né? Porque eu lembro que uma vez, até você falou para mim, né? Todo mundo dentro da mesma casa, mas tão distantes, né? Então, ao mesmo tempo que essa questão do isolamento social, ela trouxe para a gente a oportunidade de estar dentro de casa, ela deixou mais aparente os conflitos, né?
porque você está em casa, mais perto do seu filho, e você pode fazer aquela marcação. Eu como mãe, assim, eu costumo ser exigente, acho que até peco às vezes por isso, mas você começa a fazer aquela marcação mais cerrada e, poxa, o menino já está estressado porque ele também está dentro de casa, né? As crianças também estão cansadas de ficar dentro de casa, estão sem atividade. As aulas online, a gente sabe que não compensa o convívio com outros amigos, sair, pegar um sol, né? Então, ao mesmo tempo que é uma experiência boa estar junto da família, por outro lado, deixa, quem quiser comentar aqui, dividir a experiência, por um lado, deixa exposto uma série de conflitos que a gente não esperava antes, né? Porque a gente não tinha tempo para isso, né? Isso também não é bom, porque o bom é você dedicar a sua prioridade para sua família, né? A família deveria ser o principal preocupação da gente, né? A principal ocupação da gente, não é isso? Só que assim, a demanda aumentou muito, né? Então, tipo, as mulheres que tinham só, às vezes, algumas funções, de repente, no piscar de olhos, elas passaram a ser professoras, elas passaram a ser cozinheiras, a ser faxineiras, né? A ter que dar conta das coisas do escritório. Então, assim, houve uma mudança, não foi uma mudança devagar, foi uma mudança, assim, um piscar de olhos, né? Rápida. A gente não teve tempo para se preparar para isso, né, Georgina? A E aí gente não também teve tempo. E aí também atendo, por exemplo, como a gente atende muitas pessoas, a gente atende o lado de cá, o lado de lá. Por exemplo, atendo também, às vezes, alguns professores que estão doidos, porque é mãe surtada ligando, cobrando, ele nunca fez vídeo Eu me online. incluo na mãe eu me incluo no rol da mãe surtada. Quem se Ele, identifica que está aí, levanta a mão. a professora explica uma vez para a turma, ninguém entende, então ela explica uma vez, depois tem que fazer individualmente, cada um, depois tem que falar com os pais que também não entenderam, então, assim, tem o lado de lá também, então, tá assim, adaptação do novo, né? Adaptação, se reinventar, fazer o diferente, foi tudo muito rápido, É. então, E, realmente, Georgina, eu acho que assim, e eu queria te fazer uma pergunta prática com relação a isso. O que que a gente, porque não estava na pauta hoje, né, Georgina, a gente conversar sobre como que a gente faz com o filho, como que a gente faz com o marido, como que a gente faz com os pais, enfim, a pauta, o que a gente planejou de conversar hoje é o que que a gente faz com a gente, né? Eu digo aqui que eu me incluo no rol da mãe surtada porque eu tenho 2 meninos e, gente, tem hora que eu vou te dizer uma coisa, fica um Deus nos acuda, só Deus mesmo para acudir as mães nessa hora. Então, assim, a gente que está sobrecarregado, acho que a maioria aqui é mulher, mas também tem muito pai sobrecarregado que me segue aqui, marido, esposa, enfim. O que que a gente pode fazer para não surtar de vez? Dá uma dica prática aí para gente não surtar de vez. então, porque assim, começa na gente mesmo, né? Porque se você. O que mais acontece é a gente quer que ninguém surte, e aí, quanto mais briga, mais o pessoal fica surtado. E dependendo da família, a gente atende pessoas que têm, às vezes, piscina, churrasqueira, e tem pessoas que só têm um quartinho com um Um monte de criança, cômodo. né? E o Instagram é o ambiente mais eclético que tem, né? Porque a gente aqui fala de planta, mas a gente tem pessoas de todos os tipos, né? Vivendo inúmeras situações. Então, dependendo da pessoa, dependendo da estrutura familiar, dependendo da parte financeira, né? Dependendo da parte emocional, depende também como cada um está vivenciando essa pandemia, né? Então, muitos estão tirando de letra, estão de férias, né? Estão com conta bancária Uhum. rodando, tranquilos. E tem pessoas que perdeu tudo, né? Em pouco tempo, no É. piscar de olhos, perdeu E tudo. o que que a gente Então, pode fazer na prática para então, a primeira tentar dica. sobreviver? Primeira Primeira dica. Tem dúvida. várias aqui, mas assim, eu vou a pontapé para a gente iniciar. A primeira dica é entender o momento que você está vivendo. Viu, gente? Entender o momento que nós estamos vivendo. Porque Muito quando você importante. entende o momento que você está vivendo, você também não pega tão pesado para você, né? Exatamente. E a gente Muitas se das cobra vezes demais, né, Georgina? a gente quer o mesmo ritmo que não está, né? Ou seja, estamos no outro tempo,
com outros desafios, tendo que se recriar, e não dá para acompanhar, exigir da gente algo que estamos no outro tempo. Então, entender o tempo que a gente está vivendo é o primeiro passo. O segundo passo é entender que, assim como nós estamos tentando sobreviver no meio dessas mudanças, cada um, dependendo da sua faixa etária, dependendo do seu emocional, da sua visão, né, tá também a sua maneira também está tentando sobreviver, né? Então, o respeito é fundamental nesse tempo de pandemia na família. Então, se respeitar, respeitar o outro, né, dependendo da idade, manter uma distância, né, assim, não ficar tão acelerado. Ô, Georgina, a Tati, eu tô lendo aqui, ó, a Tati trabalhou comigo muito tempo, né, Tati? E ela tá escrevendo aqui, ó, sei que não darei conta de tudo, mas eu morro de rir das minhas loucuras. Então, eu acho que a gente precisa achar graça também disso tudo que está acontecendo. É claro que tem horas que não dá para rir, porque o momento pede, como diz aquela música, né? Tudo pede um pouco mais de alma, um pouco mais de calma. É preciso ter paciência, mas chega uma hora que se a gente não rir, né? Se a gente não achar graça disso que está acontecendo, às vezes até de um grito que a gente deu desnecessário, né, Georgina? De um negócio que a gente, um arroz que a gente deixou queimar porque estava lavando roupa, ensinando a criança e trabalhando ao mesmo tempo. Eu acho que rir também sempre faz bem, né? E agora rir é o melhor remédio, sem dúvida, né? Claro, né? Quando dá, né? Uhum. Uma outra dica também é assim, criar rotina, né? Porque se você tinha uma rotina antes, você vai ter que recriar em cima daquilo possível hoje. Então, trazer o hoje para a realidade de hoje, criar uma rotina diária, né? A cada dia é importante, individualmente e também para a estrutura familiar. Eu tenho tentado colocar uma rotina. Na verdade, eu sou uma pessoa que funciona com rotina. Eu preciso da rotina para a minha vida acontecer em qualquer situação que o mundo esteja, né? Então, eu tento colocar uma rotina. E uma coisa que eu sempre mostro aqui no meu Instagram, e quem me segue sabe, é que eu sempre posto uma foto do meu café da manhã. Sabe por quê, Georgina? É o meu momento. É a hora que eu sento e as pessoas riem, mas é sério, aqui é vida, eu falo, aqui é vida real. Georgina, eu acordo escondida, escondida. Eu saio do quarto de fininho para ninguém me achar, ninguém me acha. Eu não faço um barulho de manhã. Eu acordo cedo, porque eu, sem despertador, eu acordo 7 horas da manhã. Eu faço meu café e eu sento no sofá e eu não quero saber de ninguém junto comigo. Vocês podem me achar egoísta, mas, gente, esse é o meu momento. Então, eu tomo o meu café, eu faço uma oração, eu falo com Deus, eu olho para o céu, eu tenho passarinho agora que vem com bebê aqui no bebedouro aqui de casa. Eu faço qualquer coisa que não esteja relacionada a marido, e nem a filho, e nem a casa, e nem a trabalho. Depois desse meu momento, aí sim, eu acordo o filho para ir para a aula, aí eu vou ver que demanda que eu tenho para fazer, aí eu penso o que eu vou fazer para comer, eu não sei quem está se identificando aqui. Né? Então é por isso que eu sempre posto foto que eu estou tomando café da manhã. Eu falo, gente, será que as pessoas vão achar isso chato? Mas é porque eu tento mostrar, Georgina, o que eu estou fazendo para ter pelo menos uma hora só minha, sem fazer nada. Porque o nada também é importante, né, Georgina? E assim, quanto mais autêntico a gente for, melhor saúde para nós. Pode ser que para o outro nem goste muito da nossa autenticidade. Mas ser autêntico é importante para a nossa identidade, né? Pra gente exatamente. Principalmente nesse tempo em que a gente tem visto as redes sociais aumentar muito e cada um entra por um motivo, né? Exatamente. Uns entram para ajudar, uns entram para futucar, uns entram para aparecer, né? Então, que cada um aqui que está escutando essa live, né? Que resgate suas raízes, resgate a sua identidade, né? Fortalece quem você é, aquilo que você acredita. E isso é importante porque no meio dessa pandemia muita gente tem se perdido de identidade, né?
E, Georgina, nesses momentos de pausa, nesse momento que eu saio escondida e tomo meu café na paz de Deus, é nesses momentos que eu consigo pensar sobre mim, né? Poxa, como é que eu posso fazer melhor? Eu estava enrolada porque eu estava fazendo o dever de casa do meu filho mais novo, tem 7 anos, ele precisa de auxílio, ele está alfabetizando. Então eu falei, gente, não está dando para ajudá-lo na escola, porque precisa de um adulto, e não está dando para trabalhar ao mesmo tempo. Aí pensando de manhã, eu falei, gente, por que eu não faço os deveres de casa de noite e adianto? E por que eu já não deixo a comida mais ou menos organizada no dia anterior? Isso tudo, para mim, vem de manhã e na hora que eu estou sozinha tomando meu café. Porque esse é o momento que eu escolhi para ficar só para mim. Então, eu acho que isso é muito importante, né, Georgina? Porque a gente não fica mais sozinha. Vamos falar a verdade aqui, mais uma vez, que quando a gente está trabalhando, a gente se arruma, a gente vai na rua, a gente conversa com as amigas, a gente come no restaurante, a gente compra sapato, né, Georgina? A gente olha as modas na rua, né? E a gente até reclama às vezes que está cansada de ficar na rua, né? Então, a gente precisa ter esse tempo nosso, que a gente não tem mais, de respirar, de olhar para dentro da gente, né, Georgina? A gente está segurando a barra de todo mundo aqui na nossa casa, a maioria aqui, né? A gente está segurando firme aí as pontas de todo mundo, mas às vezes a gente não olha para nós mesmas, né? E aí, assim, é fundamental a gente ter um tempo para nós, né? Até mesmo esse momento de jardinagem, né? É um momento em que a pessoa está ali concentrada, né? É um momento zen, né? Que a gente chama, é um momento que a pessoa está... Exatamente. É um momento que normalmente a criatividade flui mais, né? Ô, Georgina, essa era a segunda pergunta que eu ia te fazer. Eu, Paula, encontrei nas plantas, né? Além desse momento, e ó, a Lu tá com saudade de passear no centro e fazer comprinhas. Eu tô com saudade de ir no Saara. Socorro, eu preciso ir no Saara. Eu encontrei nas plantas, né? Na jardinagem, um escape para mim. Eu me sinto muito aliviada quando, apesar de estar atolada de coisa para fazer, eu acordo, tomo um café, vou lá, olho a minha planta, rego, podo, cuido, vejo uma flor que nasceu, reparo nos detalhes. Isso me faz bem, né? Então, às vezes, você está aqui me seguindo, mas você não tem planta ainda, você não está podendo sair para comprar uma planta, mas às vezes você tem um bichinho na sua casa, né, que você pode cuidar, né, Georgina? Tem gente que está sozinha na quarentena, né? Então, você pode cuidar de um bichinho. Georgina tem bicho, tem gatinho, né, Georgina? Você pode cuidar de um gatinho, duas gatinhas. Você pode cuidar de uma planta. E mais o que, Georgina? O que mais a gente pode fazer e por que isso faz tão bem para gente? Então, o cuidar do outro faz muito bem para as pessoas, né? Faz bem para o emocional. E isso, no caso, sintomas de depressão, sintomas de ansiedade tendem a diminuir, até porque quando a gente faz atividade, a gente trabalha os neurotransmissores, né? A serotonina, que é um transmissor do prazer. Então, cuidar de planta também faz liberar a serotonina, igual uma atividade física, então. Isso, tá vendo, gente? Olha que legal. E também quando você cultiva ou vê uma florzinha, ou vê uma coisa feita, aí a dopamina, ou seja, gera prazer, né? Daquilo, realização. Então, assim como outros hobbies, né? Como a ginástica, o tricô, o pintar, desenhar. Exatamente. A gente sempre recomenda trabalhos manuais, com objetos. Por quê? Né? Trabalhando as mãos, porque você, quando trabalha com objetos ou mexendo com as mãos, você aciona aciona a parte auditiva, a parte de visão, a parte de tato. Então, você trabalha muitas coisas ao mesmo tempo, fortalecendo o emocional e gerando esses neurotransmissores, fortalecendo. Então, assim, é importante parte concreta.
Gente, Então, olha que legal. Ô, jardineiro, vocês estão ouvindo isso que a Georgina está ensinando aqui pra gente? A gente libera a serotonina e a dopamina, que um hormônio é o hormônio da alegria, né? E o outro do prazer, não é, Georgina? Me corrija se eu estiver errada. Né? isso, Então, olha aí, por que a gente se sente tão bem quando a gente faz uma coisa que a gente gosta? Um hobby, né, Georgina? isso. E assim, o E, mexer na terra também é fundamental, né? O tocar, o mexer, né? Essa parte do toque, né? Mexer de com barro, manusear, né? isso também é terapêutico, né? A Você gente sabe, chama, pode falar. a gente chama normalmente de terapia ocupacional, né? Ou seja, são ocupações que fazem relaxar, mas relaxam os sintomas. E aí é legal Aham. também a gente ficar atento, porque existem pessoas com doenças emocionais, né? E as doenças emocionais elas têm níveis diferentes. Então, o que para uma pessoa às vezes ficou bem, a outra não ficou, né? Então, Uhum. o autoconhecimento, o saber quem você é, saber sua identidade, saber suas raízes, saber até que ponto você está e está te fazendo relaxar e você está bem, até que ponto aquilo é só um paliativo, né? Que não está mexendo nas raízes, está só feito É. uma autossabotagem, algo que você está escondendo para não encarar as suas Isso é verdades. muito importante. Olha o que a Georgina está falando, gente. A gente não pode, né, Georgina? Aí eu comecei a live falando sobre estigma e preconceito e medo de se mostrar, né? E eu tô aqui de peito aberto dizendo para vocês que a Georgina já me ajudou num processo, né? Num só, não em vários, né? Principalmente, gente, se tem alguém aqui que tem algum tipo de religião, né? Às vezes você frequenta um templo religioso, uma religião que te impuseram uma carga de que você não pode contar sua fraqueza para alguém, né, Georgina? E, na verdade, o que a Georgina falou é o seguinte, você não pode mascarar, né, a causa de um sintoma na sua raiz. Você precisa... Porque, assim, existem dois na árvore, né? Tem aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê. Aquilo que a gente vê, normalmente, são sintomas. Aquilo que a gente não vê é a causa do sintoma, são as raízes. Por isso que o nosso consultório chama raízes, porque é lá que a gente trabalha. Quando o paciente vem com sintomas, ele não dorme, às vezes ele não come, ele está agitado, está com déficit de atenção, está com foco desfocado, está muito ansioso, com síndrome do pânico. E o corpo dele dá reações, dá sinais, dá sintomas psicossomáticos, né? Então, tudo é uma resposta, né? Isso. Então, assim, nos sintomas, normalmente o que entra? Entra uma medicação para tirar o sintoma. Às vezes não consegue dormir, toma um Rivotril, dorme. Um paliativo, né? Porque a razão do não dormir está mais profundo, está mais na raiz. E aí, melhorando a raiz, automaticamente a pessoa consegue dormir. Exatamente. Ô, Georgina, e dando um exemplo prático aqui, às vezes você faz de tudo para cuidar daquela planta e ela não se desenvolve. Você já viu se ela já tratou praga, você já adubou, você já fez de tudo, mas o problema dela estava na raiz. Não é legal isso? A gente poder fazer essa correlação, essa comparação, né? Eu acho que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai observando. E eu acho que, Georgina, a jardinagem, para mim, tem sido uma fonte de observação, sabe? E ver que a vida é muito simples, né? Que a gente aprende olhando as coisas simples da vida, não é? E o que a Georgina está falando aqui também é muito importante, que é não mascare o seu problema. Peça ajuda, né, Georgina? Porque às vezes eu recebo alguns relatos aqui, sabe? De jardineiros que estão passando por um processo de tristeza profunda, né? De depressão. Eu não sou profissional da área, né? E hoje vocês estão tendo a oportunidade de conhecer a Georgina, né?
cuidar de uma plantinha é um tratamento que pode ser um paliativo, mas ela não pode servir de máscara para você tratar a sua raiz, né? Isso é tão importante, né, gente? Por isso o autoconhecimento é fundamental, né? Porque o sintoma melhora, mas se não melhora, se a pessoa continua não ficando... Então tem níveis, né? Depressão tem níveis, ansiedade tem níveis, né? Então a autossabotagem também tem níveis. Então a gente tem que ficar atento. Quando a gente se conhece, encara as nossas verdades, né? As nossas raízes, a gente sabe o momento de procurar ajuda e o momento que não precisa procurar ajuda, né? E isso não te faz menor nem maior, nem melhor, né? Te faz humano. Todos nós somos humanos. Ô, Georgina, tem um comentário aqui da Luciana que ela está falando, olha, voltar ao normal também é difícil, porque a gente sabe que amanhã começa um afrouxamento dessa quarentena, né? E ela fala, começarei amanhã e eu já estou assustada. E eu tive quando eu abri a caixinha de pergunta nos meus stories, eu tive muita pergunta, como que a gente se mantém saudável, porque quanto mais a gente fica dentro de casa, mais aterrorizada a gente fica, né? A mídia, por vezes, sensacionalista, ela destrói o emocional da gente e a gente fica apavorado, como se o Covid estivesse ali atrás da minha porta me esperando, né? Às vezes a minha mãe falou para mim, olha, Paula, eu não vou nem falar, gente, porque eu não posso falar essas coisas. Minha mãe falou, Paula, você cuidado, até se você ficar se abraçando muito com o seu marido. Mas ela não falou essas palavras, não. Ela falou no mais profundo. Porque pode até transmitir a Covid. Eu falei, mãe, peraí. Outro dia ela falou também para mim, coitadinha, que eu tinha que beber água quente para poder matar o Covid, porque o Covid pode ficar preso na garganta. Então é um monte de fake news, sabe? E a realidade acontecendo. Como é que a gente faz, Georgina? O pessoal que tem que retomar o trabalho e está tanto tempo dentro de casa, como é que a gente faz para conseguir sair de casa menos apavorada possível? Então, tem essa parte da informação, que nem sempre. Então, buscar sempre informações corretas, sempre de fontes. Qual é a fonte que veio, né? Então, é importante procurar. Outra coisa é, seguindo as informações corretas, seguir. Então, é para usar máscara? É para usar luva, então, assim, dependendo das informações, seguir corretamente. Agora, é importante, o pânico não é só um pânico individual, ele é coletivo. E pânico coletivo, ele vai pegando no outro. Por isso que é importante também a gente contamina, né? Contagia. Por isso que a gente tem que ficar atento com os grupos. Que grupo você está participando? Quem são as pessoas que te cercam? Onde você está se alimentando? Qual é a água que você está bebendo? Qual é a terra que você está que dependendo daquilo que você absorve, você vai transmitir. Então, por exemplo, aquilo que você comentou, separar o teu tempo de manhã, ter o teu a sós com Deus, isso tudo te dá força para encarar um dia, né? Agora, se a gente já acorda com o celular, o que está acontecendo no dia a dia? O que está acontecendo aí fora, né? Com certeza você já acorda agitado. Então, exatamente, uma das coisas que a gente pede, né, lá na Família Raízes, a gente tem monitorado, né? Uma das coisas que a gente está sempre atento ao grupo, de estar bebendo água, né? Aí é uma coisa boa também para o grupo de vocês, que a água, no caso, ela sabe que 75% da água que a gente bebe, ela vai para o nosso cérebro, né? E quando a gente respira, o ar também tem água. Então, se a gente bebe pouca água, automaticamente o nosso corpo entende que tem que fazer economia de água. E aí ele vai fechar, a primeira coisa que ele faz é fechar as vias respiratórias, dando falta de ar. Então, a pessoa às vezes tem falta de ar, que é também um sintoma do Covid, né? 19. Então, assim, é importante a gente beber bastante água. E aí, são coisas, assim, primordiais. Beber água, fazer algum tipo de atividade,
qualquer atividade. Isso tudo faz bem para a cabeça, né? Libera serotonina, libera endorfina, né? Escutar música, música boa, música que anima, libera Vai de fone de dopamina. ouvido trabalhar então, né, Georgina? Porque, assim, isso, a gente tem que fazer movimentos internos da nossa raiz para encarar o externo. Não deixar que o externo nos invada. A gente tem que ser uma referência de raiz saudável aonde a gente for. Né? E Isso Georgina, é igual, e assim, o medo, ele é o que você falou, o medo, ele é contagioso. É igual quando você tem uma criancinha e você está lá dando aula para criança, quem já teve essa experiência aqui pode comentar também. Às vezes você está com uma salinha dando aula para criança. Um bebezinho começa a chorar, e todos os outros instantaneamente vão chorar ao mesmo tempo, sem saber o porquê que começaram a chorar. Então, às vezes, a gente fica sobrecarregado com medo infundado, né? Porque o medo, ele é contagioso. E como que a gente pode blindar a nossa mente? A gente pode, você já falou de beber água e você já deu uma explicação técnica aqui, né? Que o organismo, ele oxigena o cérebro e a água serve para fazer o cérebro funcionar no metabolismo na velocidade do metabolismo que ele precisa. E como que a gente blinda a nossa mente? Porque às vezes parece que a gente precisa de uma blindagem mesmo. Você falou de fake news, né? Toma cuidado com a fake news, cuidado com a mídia sensacionalista, porque às vezes a intenção é só causar confusão e pânico, né? E o que mais a gente pode fazer para poder blindar, a gente poder se blindar? Então, uma das coisas também que eu recomendo que a gente tenha um caderno, principalmente nesse tempo, um caderno das emoções. Todos nós temos que ter, que nesse momento a gente tem um corpo, a gente tem uma alma, a gente tem um espírito. E vai sair dessa quarentena bem quem tiver uma inteligência emocional mais bem trabalhada, quem sabe se adaptar ao novo, ao diferente, quem for flexível. Quem não for, quem é muito rígido, muito engessado, muito controlador, vai sofrer mais e normalmente tende a ter mais doenças na estrutura emocional. Então, quanto mais flexível for, entender o momento, flexibilizar, dependendo, não deu para fazer hoje, faz amanhã, ou seja, não pegar tão pesado com você. A gente diz até algumas frases, né? Por exemplo, de tempo em tempo é bom a mulher dizer: eu não sou Mulher Maravilha, né? O homem, eu não sou super-homem, ou seja, não dá pra gente fazer tudo. E às vezes Pode falar, pode concluir. E uma frase também boa, que é: eu não sou Deus. Então, existe um Deus e a gente não é Deus. A gente não faz tudo, a gente não consegue tudo, a gente não controla tudo. Então, essa frase de tempo em tempo, em voz alta, pra gente, traz uma paz. Sabe que tem verdade. Maior, e que cuidando da gente. Cuidando da gente, né? A gente tem, em algum momento, a gente vai precisar de fé. Né, Georgina? Em algum momento, a gente vai precisar de fé. Né? E você tem a sua fonte, cada um tem a sua fonte para alimentar a nossa fé, né? Mas a fé, ela também precisa ser nutrida, né? Ela é uma raiz que também precisa de nutrição, né? Então, recorra a Deus, né? Recorra à sua fé, né, Georgina? Porque a fé, ela te sustenta, gente. Agora, a fé, ela precisa ser alimentada, né? Como é que a gente está alimentando a nossa fé, né? No que a gente acredita, no que a gente está colocando a nossa fé, né? Se a gente for colocar aí, houve qualquer perspectiva de técnico, de economista, é o pior cenário possível. Mas vamos acreditar, né, que isso pode mudar, que as coisas podem surpreender a gente e que Deus pode ter, eu não estou falando aqui de religião, mas que Deus pode ter misericórdia da gente mesmo, né? E virar esse quadro, virar esse jogo, né? E amanhã a gente falar: gente, olha, foi coisa de Deus isso que aconteceu. Né? Então, eu acho que vamos ter fé. Eu acho, Georgina, que desde muito pequenininhas, mulheres principalmente, elas são sempre premiadas pelo que elas fazem, não é assim? A gente é sempre premiado se a gente tirou uma nota boa,
se a gente fez o dever de casa direitinho. E a gente carrega esse estigma da Mulher Maravilha para a vida. Tem uma frase que me irrita muito, eu não sei vocês aqui, mas fala assim, seja a sua melhor versão. Gente, o que é isso? Isso é uma busca. Que julgo, que obrigação é essa que eu tenho de ser todo dia a minha melhor versão? Hoje não dá para ser, mas amanhã pode ser que eu consiga melhorar. Hoje eu errei, amanhã pode ser que eu acerte. Você não acha? Então, mas no dia que você não conseguiu, você foi o seu melhor naquele dia. Exatamente. Então, foi a sua melhor versão naquele dia, né? Entender é o que temos para hoje, né, Georgina? Porque a melhor versão, ela não é contínua, ela é diária. Às vezes é de hora em hora, né? É a melhor versão nessa hora, daqui a outra hora. Né? E aí, quando a gente erra, a gente levanta de novo, né? Então, eu acho que o Instagram, para mim, tá? A minha experiência, ele tem sido muito, assim, revelador no sentido de eu tirar a máscara. Porque um monte de coisa que eu tô falando aqui, para quem não me conhece tão perto, eu jamais falaria, entendeu? Mas eu acho que quando a gente coloca a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza para as outras pessoas, a gente está ajudando também, não é? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que parar com esse negócio de querer ser Mulher Maravilha o tempo inteiro. Deixa eu dar só mais uma dica que eu acho muito importante, que no caso é a respiração. Eu falei sobre a água, que ela é voltada para a respiração, e por isso que assim, é fundamental respirar profundo, 3 por 6, que a gente normalmente recomenda. Respira 3 pelo nariz, solta 6 pela boca. Cheira a florzinha, vai, cheira a florzinha, sopra a velhinha. Isso. Então, a Paula, respira aí, gente. A Paula, quando respira, ela levanta o tronco. Então, já é um sinal que está muito ansiosa. Porque, tá vendo só? Porque, no caso, o movimento corporal, ele já dá dica de como é que a gente está, né? Então, é uma prática, porque a nossa mente, ela está com muitas informações, com muito medo, muito ansiosa, e a gente tem que dar um refrigério para essa mente. E a respiração é como se você entrasse numa sala muito quente e você ligasse o ar-condicionado. Então, quando a gente puxa o ar, é como se a gente começasse a ligar o ar-condicionado. Por isso que beber água é importante, né? Porque também oxigena o cérebro, né? E traz tranquilidade. E não só isso, a gente fecha os focos. Porque enquanto você está muito preocupado, se preocupa com o filho, preocupa com isso, os focos ficam abertos. Quando você respira, a Paula respirou aí há algum tempo, ela pode ter notado que fechou o foco. Ela ficou só focada. Fiquei tonta. Fiquei tonta. Deu até tonteira, porque não estou acostumada a respirar. Fiquei até tonta. A tonteira é porque quando o cérebro está muito acelerado, quando vem o ar, ele zen, ele fecha. E aí, se a pessoa tiver quanto mais acelerada, mais tonteira dá. Que coisa! E eu estou acelerada porque eu estou aqui me preocupando em aproveitar ao máximo a Georgina aqui com vocês, né? A gente está sempre assim, né, Georgina? Não tem jeito, né? Por isso que é importante, quando fizer esse exercício, estar sentada ou segurando em algum lugar, não fazer solto, para fechar o foco. Então, respiração, água, bastante água, para fazer uma respiração com eficiência, para oxigenar o cérebro, né? Postura corporal, porque o corpo diz para o teu cérebro dar comandos, assim como o teu cérebro dá para o teu corpo também dá comando. Então, postura corporal, né? Sempre assim, né? Dizendo para o teu cérebro, não, estou disposta, estou indo. Então, coloca máscara, coloca luva, postura corporal, garrafinha. Confia em Deus, respira, bebe água. Então, olha só, confia em Deus, reflita, reveja suas fontes de informação, né, Georgina? Ajeita a postura, respira, bebe água
Inclusive, eu operei até pedra nos rins, então eu preciso mesmo beber água. Bebe água, confia e vai, né? Confia e vai. Essas suas dicas foram valiosíssimas. Essa respiração, Georgina, quantas vezes eu posso fazer? Eu faço assim que acordo, faço toda hora que eu lembrar. Todo mundo respira, ninguém para de respirar. Mas essa especial, qual a frequência? A frequência, quanto mais fazer, melhor. Olha, gente, quanto mais fazer, melhor. Eu vou amarrar um barbante aqui no meu dedo para toda vez que eu olhar, eu lembrar de respirar. Georgina, a gente está com 5 minutinhos para encerrar essa live. Eu tenho que encerrar antes das 9 horas, porque senão o Insta me derruba e eu não quero perder, eu quero deixar salvo. Vamos só dar mais uma olhadinha aqui nas perguntas, aí você pode olhar também. Eu estou vendo que a Sofia perguntou como que as plantas ajudam. A gente já falou aqui, Sofia, que é liberando a serotonina e a dopamina, que são hormônios de alegria e de prazer. Então tá aí, a Georgina explicou pra gente por que faz tão bem mexer em planta, né, Georgina? Deixa eu ver aqui mais o que perguntaram, que daqui a pouquinho a gente vai encerrar. Ô, Georgina, vamos fazer outras lives, né? Porque eu acho que o pessoal aqui gostou. Essa live aqui, eu vou conseguir salvar, ela vai virar um vídeo do IGTV e você pode não só compartilhar com outras pessoas, como rever e com mais calma, né? E muita gente que não teve a oportunidade de estar aqui hoje, porque tinha, enfim, de compromissos diversos, pode acompanhar depois. Eu acho, Georgina, que a gente acabou falando um pouco aqui e atendendo várias perguntas. Olha, deixa eu ver aqui. Acho que é mais lá para baixo. Sei que não dá. A Tati falou, sei que não darei conta de tudo. Eu já li até que mas é que ela vai rir, né? Sempre tenho conseguido levar para o lado bom da piada. A Renata, arroz queimado, tá falando de mim. Gente, vamos rir, porque quem nunca queimou um arroz, né, Georgina? Come queimado. A Lu tá falando, muito necessário ter um momento só nosso. Ó, Isabelle, eu comecei a cuidar plantinhas na pandemia. Olha que lindo, gente. A Lu, já falei. Deixa eu ver mais aqui. Falar todos os dias com uma amiga. A Renata tá falando aqui, todos os dias falar com uma amiga. Por que não, né, Georgina? Então, uma das dicas fechando é demonstrar amor. Quanto mais afetividade a gente demonstrar, melhor para nós e melhor para as outras pessoas. Então, demonstra amor, comprando alguma coisinha, colocando na porta, mandando bilhetinho, escrevendo, fazendo rede com a família, criando. Seja criativo nesse tempo. Exatamente. Tem uma frase, Georgina, que eu gosto muito, que é a seguinte, é na angústia que nasce um irmão. Né? Então, é nessa hora que a gente reforça os laços, que nascem as amizades que vão ficar para a vida inteira, né? E seja flexível. Vai ter momentos que vai poder avançar e tem momentos que a gente tem que dar alguns passinhos para trás. Isso faz parte da dança. Não te faz melhor nem pior. Momentos de andar para frente, momentos de regredir, momentos de parar. Não tem problema. Né? Seja flexível, seja aberto ao novo. É isso aí. Georgina, vamos encerrar, porque eu não quero perder essa live. Eu quero te agradecer muito de novo pela sua disponibilidade. Quero agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente. Compartilha esse vídeo, tem muita dica boa, excelente da Georgina. E segue lá o arroba dela, que é a doutora Georgina Porto. Ok? Isso. Jardineiros? Tem várias perguntas que eu vou estar... Quem quiser. Eu também, a gente vai respondendo, vai comentando lá no IGTV. Gente, muito, muito, muito obrigada. Obrigada de verdade. Um beijo, se cuidem. Beijo. Tchau.